de fazer os cálculos de primeiro. Então, a proposta aqui é seguir, né, como a gente havia proposto, colocado no... Você pode seguir pelo GitHub, né, seria o nosso laboratório 6, e a gente vai estar fazendo, então, essa segunda tarefa, que é o cálculo do Book Models, né. Obviamente, a gente quer chegar no Book Models, né, mas, além disso, né, a gente vai conseguir uma série de informações que vai nos mostrar como é que é qual seria o valor do Book Models no caso do silício. Tá? Bom, o que vai ser feito aqui é a gente calcular as propriedades mecânicas, né, e para isso a gente vai usar aquela curva energia em função do volume e vamos extrair a equação de estado, né, isso é uma proposta bastante antiga, do Munakan, né, que é esse artigo aqui. Tá? Então, vou deixar disponível também esse trabalho, saiu no PNAS, né, no Procedures of the National Academy of Science, bastante tempo, em 44, ou seja, antes do cálculo de primeiros princípios, né, porque eles conseguiam, qual era a ideia desse trabalho? Era ser capaz de obter a compressibilidade de um meio, né, pensando em termos das pressões extremas, né? Então, se você notar a data, né, isso é durante a Segunda Guerra Mundial, né, então tinha interesse forte para condições extremas, né, vai ficar claro depois para vocês, e aqui nesse trabalho ele vai desenvolver, né, uma série de proposições, né, da qual, se eu conheço as variações, né, de pressão, volume e energia, eu consigo obter, né, a compressibilidade, e além disso, né, você não precisa necessariamente calcular todas as constantes elásticas, né, a gente pode obter, por exemplo, quem seria uma das formas de você estar... Uma outra informação que pode sair dessa discussão toda é quanto à velocidade do som no material. Então, bastante... é um exercício que acaba sendo muito rico, né? E é isso que a gente vai estar trabalhando nessa proposta. Então, o que a gente vai estar fazendo? Eu preciso alterar quem seria o meu volume, né? Mas, para a gente começar a fazer essa alteração, a gente tem que ter certeza que nossos cálculos convergiram, né? Então, se vocês fizeram a prática, seguiram a prática que a gente fez na semana passada, né, essencialmente a gente primeiro fez uma convergência em termos exploramos, né, fiz apenas um dos cálculos em relação ao corte da energia das ondas planas, né, bem como também a convergência dos pontos K. Então, eu já vou partir dessa atividade, assumindo que a gente está na condição onde tanto o corte de energia está convergido, como também o número de pontos K estão convergidos, né? Essa aqui foi a conclusão, né, que a gente consegue chegar a partir daquele exercício, né, que foi realizado anteriormente. Então, eu vou entrar no... Se melhora para vocês a visão, né? Eu vou entrar no diretório do silício, né, e como eu havia comentado, esse diretório ele contém essas três partes, né, a primeira da estrutura, que foi o que nós exploramos inicialmente, a segunda, o Book Models, que é o que a gente vai fazer agora, né, e em seguida a gente vai tratar da parte da estrutura eletrônica, né. Então, eu entrando no diretório do Book Models, né, vocês vão ver algumas dessas informações que vocês não vão ter esse diretório results, vou até tirar daqui, vou fazer mesmo. Então, o que vai aparecer para vocês são esses 4 arquivos, né, que seriam, né, isso aqui seria um arquivo da qual já contém parte dos resultados que a gente está esperando, né, então, que seria para o parâmetro de rede e a energia total que é obtida para aquele sistema, né, para aquela condição. Esse executável IV.x, ele vai fazer a parametrização, uma vez que eu conheça, né,
como a energia varia em função do volume, né? O parâmetro de rede varia em função da energia, né? Ele vai poder extrair para a gente, né, quem seria os parâmetros, como o book models, o parâmetro de rede que minimiza a energia, o volume mínimo, né, a compressibilidade e várias outras propriedades termodinâmicas, né? E aí tem duas maneiras de fazer que a gente está propondo aqui. Uma usando esse v.x e a outra usando um arquivo em Python, né, que ele também permite várias outras parametrizações, né, para a gente extrair mais informações desses dados. Tá? E, finalmente, o nosso arquivo de entrada do QuantExpresso, né, que é esse ci.in. Então, se a gente entrar no ci.in, né, é algo que agora vocês já vão estar mais familiarizados, né, com essa... O Lauro colocou um comentário aqui. O que a gente fez? Não, o que foi feito? Bom, isso depende de como você realizou, tá, Lauro? A sugestão que a gente havia dado, né, foi de copiar esse diretório lab6 para o home, né? Mas ele ainda estava também naquele diretório, né, se você faz o git pull, né, ele vai estar nesse diretório aqui, né, o arquivo original. Se você fez aqui dentro, né, quando você faz o git pull, ele muito provavelmente, ele vai estar atualizando tudo, né, e eu não sei se ele acaba apagando mesmo. Tá? Mas a sugestão foi de ter colocado fora, porque como a gente ia fazer em dias diferentes, né? E também por a questão do endereço ali seria do seu potencial, essa foi a estratégia, né? Só dá uma checada se você manteve, se você executou as ações nesse diretório ou na cópia dele no teu home. Né? Então, eu entrando de novo no home, né, eu tinha feito essa cópia, e estamos lá de volta no book models. Então, eu vou voltar aqui no arquivo de entrada, né, então, qual que é o ponto? Note que aqui a gente vai usar bastante, né, aquelas várias partes do Express, ela está o mínimo possível, então vai estar tendo várias informações que vão vir do ponto de vista, os valores default, né, do Expresso, e no caso do sistema, essencialmente a gente vai estar usando uma estrutura cristalina, que ela seria a FCC, e a gente vai apenas precisar colocar uma das informações que é essa dimensão dessa célula. Né? Temos dois átomos, né? E um único tipo, que é o silício, bem como a gente vai estar usando esse corte das ondas planas, da energia das ondas planas, como sendo 20 readbacks. Né? Então, se você fazendo aquele exercício que é aumentando, mudando essa energia de corte, né? Você vai ver que o melhor compromisso, custo-benefício, seria, no caso do silício, para esse caso, para 20 readbacks, né? Então, uma maneira de você tentar verificar isso é, se você pegar um passo adiante, né, ou seja, uma energia de corte maior, se verificar se a energia por átomo ele é da ordem de 1 milieletronvolt. Né? Por que isso? Porque 1 milieletronvolt é a nossa, seria a acurácia química, né? É o melhor que a gente pode fazer até o momento. Tá? Então, se você tem uma variações que é dessa ordem, de 1000 eV, né, significa que o teu cálculo já está convergido para aquele parâmetro, né, a energia de cutoff. Bom, a parte eletrônica também vai ser um valor de default, eu tenho informação sobre o silício, né, as posições que respeitam aquela posição
da estrutura FCC, então, portanto, aqui eu estou mantendo a minha estrutura do diamante, né? E a gente vai usar uma informação, né, quanto os pontos K, né, que acabou sendo aquilo que a gente obteve, né, em função da convergência, né? Dessa forma, né, a partir desses dados, né, a gente consegue agora estar olhando os valores da energia, né? Então, é proposto estar alterando, né, note que os valores aqui, para a gente completar, estaria em BOR, né? Então, vou colocar de 9.8, 10.1, 0.2, 3, 7, né? Então, vou fazer o primeiro caso, vou pegar o 9.8. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou entrar no meu arquivo de entrada, né? E vou alterar essa dimensão, né, que nada mais é do que o parâmetro de rede, né, que a gente quer calcular. Eu salvo. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu entrei no arquivo de entrada, né, e alterei essa variável CLDM1, que nada mais é do que o parâmetro de rede para aquela estrutura que a gente está explorando, que é o iBrev 2. Né? Então, se você não se lembra, vamos olhar no manual, né, do Expresso. Ele, então, a gente estaria olhando, né, para a estrutura para o 2, e nada mais é esse aumento aqui para vocês. A estrutura cúbica FCC. Então, o que a gente fez com a estrutura cúbica FCC? Ela representa a estrutura de diamante, e com ela a gente precisa apenas de 2 átomos na rede. Se for fazer com a estrutura cúbica, seria 8. Né? Então, a estrutura convencional cúbica, ela teria um custo maior, né, do ponto de vista computacional. Salvei, né? E agora a gente vai executar, né, o PW.x, receber a entrada, né? E eu vou colocar esse caso 9.8, só para uma questão de organização aqui dos resultados. Está rodando, já fez, você vê que é quase que imediata aqui a coisa. Então, vamos dar uma olhada, o que ele saiu como resultado, né? Antes de a gente olhar a saída, o que ele está gerando? Ele está gerando o arquivo de saída que eu pedi para gerar, esse diretório altdir, né? Se eu entrar no altdir, o que ele tem? Ele tem a função de onda para aquele sistema e algumas informações adicionais, né? E para cada valor de ponto K, né, que foi calculado, ele cria um diretório e salva essa informação da parte da estrutura eletrônica lá, né? Então, quanto a função de onda, né, ou a densidade de carga. Né? Então, se você olhar um deles, né, ele tem informação sobre os autovalores para aquele ponto K. Né? Bem como outras informações são dadas, né? Então ele repete aqui o arquivo do pseudopotencial, né? E a gente tem informação sobre a densidade de carga, que é algo que a gente não consegue ler, né? Mas, obviamente, você pode fazer um pós-processamento em relação a isso, e a gente olhar, ver como é que é a densidade de carga no sistema. Então, essencialmente, ele está escrevendo num grid, e aqui são as informações numéricas, que é muito mais fácil e menos custoso, né, do ponto de vista do hard disk, de estar escrevendo nesse formato. Né.
finalmente, aqui a gente também tem outro arquivo, que é o XML, né? Então, você usa esses arquivos para poder fazer uma prospecção de informações, né? Então, toda informação sobre o cálculo, ele está aqui, seja a versão do código, né? O tipo de célula que foi utilizada, então, essas palavras-chave, elas depois podem ser usadas para a gente fazer essa mineração em cima desses dados, tá? Já foi pensado, né, eu lembro muito bem na época, quando estava sendo discutido, né, migrando para esse tipo de formato, que já 15, 20 anos atrás, já se pensava na possibilidade de poder estar extraindo esses dados e poder fazer a Big Data e outras atividades que hoje em dia já virou parte do processo, né? Então, essas são as informações que são dadas, né? Mas aí, voltando ao nosso objetivo fim aqui da discussão, é que eu preciso, vamos olhar agora a saída, né, dessa conta. Então, de novo, ele vem a informação sobre o conto expresso. A gente pode rodar ele também em paralelo, se você quiser, mas você vê que esse cálculo é relativamente curto, né? Tem informação aqui, esse warning, é simplesmente a gente poder ignorar isso, porque vai ler depois, vai estar fazendo 4 por 4 por 4, né? Então, se você for pensar em termos do número de pontos K, você vai ver que por simetria vai ser bem menor do que o número total esperado, né? As informações sobre a rede Bravais, né, que a gente está usando, então, a estrutura FCC, conforme o input do quanto expresso, e nós utilizamos o parâmetro de rede igual a 9.8 BOR. Então, muito cuidado, né, marinheiro de primeira viagem, com quanto expresso, isso aqui é uma fonte de erro muito comum, né? Lembrar sempre, porque outros códigos, como o VASP, ou mesmo Siesta, você utiliza Angstrom como sua medida, né, espacial. Só que o expresso, ele mantém um purismo de você estar em unidades atômicas, né? Nós temos 2 átomos na célula, né? E aí vem as informações sobre a parte da célula em si, né? Seu potencial, as posições atômicas, né? E note que aqui a gente tem um ponto interessante, né? Deixa eu até ver como é que ficaria em termos de simetria. Se eu tenho que a gente colocou no input foi 4 por 4 por 4, então você esperaria que você teria 64 pontos, certo? Mas na prática, se você aplica as várias operações de simetria, né, ele identifica que apenas 10 pontos são inequivalentes, né, do ponto de vista de simetria. E aí, com isso, né, você reduz o número de pontos K, né, mas você consegue verificar quais os pontos são mais importantes a partir desse peso, né? Então, ao invés de 64, a gente vai ter 10. Por que está 10 ao invés de 64? Simplesmente porque, por simetria, alguns pontos são equivalentes, né, e você não precisa estar incluindo eles aqui, né? Então, começa o cálculo, né, ele começa randomicamente, né? Note que o potencial que é dado é uma superposição de átomos livres. E, então, se inicia o cálculo autoconsistente, como a gente estava fazendo, né? E, ao final do processo, ele já convergiu, né? A gente tem a nossa energia total, que é a que a gente está procurando, para aquela condição de 9.8 angstrom, né? E dessa forma, ela acaba imprimindo aqui os custos computacionais em termos de tempo, né? Então, eu vou apenas copiar aqui para não fazer bobagem, o meu arquivo original. E vamos modificar ele, né? Eu já fiz o caso de 9.8. Você pode até ver, faz sentido, olha, aqui ele tem uma energia maior que a próxima, né?
Então, significa que se eu estou aumentando o meu parâmetro de rede, a energia está diminuindo, né? Então, significa que ainda estou longe, né? Cada vez mais diminuindo, né? Você vê que chegou a esse ponto e depois ele sobe. Então, o que a gente vai esperar é que o nosso mínimo vai estar aqui nesse meio, né? Então, a gente vai fazer agora o mesmo cálculo, só que para preencher completamente aquelas tabelas. Você vê que é um cálculo barato, né? E só por uma questão de, bom, eu mantive aqui o meu... se você quer ser purista, né, você pode estar mudando esse Alt-dir para... Vamos mudar o nome dele para o 9.8. Aí você mantém uma organização quanto cada um dos casos que você fez. É algo que o ideal, de fato, seria fazer um diretório separado, né? Você fazer, por exemplo, que são boas maneiras, né? Boas práticas. Seria a gente fazer o caso 9.8, né? E aí, todo o resto, tudo que é ligado a esse 9.8, né? Eu vou mudar esse diretório. E aí fica bem organizadinho, né? E se você quiser até manter o próprio... vamos fazer uma cópia desse input lá. E agora eu vou fazer outro cálculo, né? E o que eu vou modificar, o que vocês vão estar modificando, é essencialmente, novamente, esse parâmetro de rede, né? Nesse caso, seria 10.1. Então, unidades de Bohr, né? Salvo, se não modificou, a gente não modificou nada, né? Porque eu só estou querendo saber, para esse mesmo nível de energia, como está variando o meu volume, né? Variando o volume, como varia a energia, e a gente agora vai executar de novo expressa. E eu vou chamar 10.1.out. Então, já fez o cálculo, a gente vai dar uma olhada, essencialmente vai ser bastante similar à saída, né? Então, as diferenças vão estar relacionadas, né, ao cálculo da estrutura eletrônica, né, do cálculo autoconsistente. Se você quiser saber a diferença, né, esse comando diff, e eu vou comparar com a minha saída. Você vê que vamos jogar isso para um arquivo. E você pode acompanhar, né? Então, se você tem a diferença do tempo da execução, quanto tempo que ele demorou, o que está diferente em relação... Isso, às vezes é bastante útil para a gente saber se a gente está fazendo, né, as coisas de uma forma sistemática, né? Então, note que tem uma mudança aqui, porque o que aconteceu? Eu aumentei o volume, portanto, o meu grid também muda, né, em termos de volume, tá? Mas você mantém uma convergência em relação aos valores, né? E as energias totais, agora, a cada passo, né, ela acaba mudando. Isso que é diferente em relação ao outro. E você vê que, num dos casos, ele acaba sendo mais caro, entre aspas, né? Um levou 0,4 segundos, o outro levou 0,9 segundos. Pô, Caetano, por que essa diferença faz o dobro, né? A diferença, essencialmente, a gente aumentou o volume, portanto, o número, né, de ondas planas que a gente precisaria para estar ocupando aquele volume é maior, né? Essencialmente, esse é o custo. Tá? Laura, eu vou responder isso daqui a pouco. Tá? Esse CP.x a gente vai usar para fazer a parametrização. E, essencialmente, vai obter as propriedades relacionadas às propriedades mecânicas, né? E quem é o volume que minimiza a energia, o parâmetro de rede que minimiza a energia. E com isso eu tenho informação que eu estou procurando, né?
seria a minha energia total, para o caso anterior, e para esse caso agora, então vou copiar esse resultado, né? E a gente vai lá, vamos colocar no nosso... já tinha esse valor. Né? Eu tinha o valor do 10.1, então, é só com uma brincadeira aqui desse custo. Então, a questão de organização, de novo, vamos criar um diretório agora, nesse case, que vai ser 10.1 agora. Eu vou mudar tudo que está relacionado a ele. Isso, cada simulação você pode fazer em sequência, mas a questão é que você vai estar sobrescrevendo, né? Então, para alguns sistemas, esse cálculo é tão caro que é melhor fazer isso que eu estou fazendo, do que, além de deixar organizado, né? Isso facilita bastante para você depois recuperar, ou se quiser, né, refazer algum cálculo, refazer. Né? Eu estou respondendo a pergunta que o Lauro colocou no chat, que é, ele pergunta se cada simulação dá um arquivo... Lauro, eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta agora, lendo ela. Você está se referindo ao saída? Não, isso... Calma aí, que a gente ainda vai chegar nesse e.x. Tá? O e.x é um arquivo executável que vai ser usado para parametrizar as nossas equações de estado. Tá? O que a gente está preparando agora, tudo que estão fazendo agora, é preparar essa tabela, essencialmente, né? Da qual a gente vai usar, por exemplo, o e.x para obter as propriedades de nosso interesse. Né? Então, eu vou fazer aqui rapidamente, né? Vamos lá. Eu vou, de novo, mudar. Então, aqui a ideia... Por que eu estou fazendo isso aqui de forma manual? Né? Então, se a gente fosse mais espertinho, qual é a grande sacada? É você fazer um script, né? E aí você vai fazendo, ele vai automaticamente mudando, né, aquele parâmetro, e com isso você economiza seu tempo e torna mais eficiente todo o processo, né, do cálculo. Então aqui vai ser, não é a forma mais inteligente, né, mas só para vocês verem como é que a gente acaba aprendendo, né. Ele fez agora o 10.2 e eu conheço a informação, né, da minha energia total. Então, eu vou estar procurando por esse ponto de exclamação, energia total, né, que é quando o sistema ele converge do ponto de vista da estrutura eletrônica, né, isso é verdade, mas quando é se você está fazendo, por exemplo, com sistemas maiores, e você quer fazer por exemplo, a própria convergência, né, ou outros sistemas, é muito melhor usar o script. Né? Além do mais, você pode usar, porque é quando as pessoas estão dormindo, você manda rodar a conta nos computadores dos demais. Né? A gente fazia muito isso nos projetos. Não dando ideia para vocês, mas é uma possibilidade. A parte computacional é sempre um gargalo. Né? Quanto mais máquina você puder ter para estar calculando, né, melhor. Então, ele tem agora, ó, de 10.1 para 10.2, ele baixou ainda mais a energia. Né? Então, vou ser bem meio caxias aqui, vamos criar bem organizado, 10.2, mover todo mundo que é
E esse aqui, input. Eu estou fazendo isso. Se você depois quiser recuperar e refazer o cálculo a partir daquele ponto, né, ele vai ficar mais rápido. Né, essencialmente essa proposta. Então, o que está faltando... Você pode colocar mais pontos, tá? 10.3, que foi só uma proposta de... Então, só vou mudar aqui de 10.2 para 10.3. Tá? Você vê que daqui a pouco ele fica automático, quase que automático, né? Agora eu vou fazer com 10.3. Você viu que demorou um pouquinho mais, né? E vamos olhar a saída. Aqui o valor, né? Mas eu vou ensinar uma outra coisa para vocês. Eu acho que eu já falei isso antes, mas vamos voltar aqui. Eu vou guardar essa informação, né? E vou fazer usar esse comando grep. Então, ele vai procurar nos arquivos, né, que estão aqui nesse diretório, esse comando. Né? E aí, ele já identifica para a gente aqui quem que é a informação que eu estou procurando. Eu vou adicionar aquela informação lá. Opa. Esse é o original. Bom, o que aconteceu aqui? Então, do 10.1 para o 10.2, a energia baixou, mas do 10.2 para o 10.3, a energia agora subiu. E depois ela continuou a subir. Né? Então, o nosso mínimo, ele vai estar nessa região aqui. Ó. A gente já consegue identificar fácil isso. Né? Só por completeza, né? Vamos fazer aqui o último caso. Então, eu vou de novo, né, criar essencialmente... Só estou usando informações anteriores, né, porque aí facilita. Ele já tinha identificado, então tem um 10.1, 2, 3, e agora falta o 10.7. O processo é o mesmo, de entrada, mudou para 10.7 more, né, volto a repetir isso, executa o cálculo, obviamente vou mudar aqui, já fez, eu vou usar de novo o meu graph para obter informação do 10.7. Por que você está fazendo mais aqui? Porque você está olhando, você já viu que a energia está aumentando, por que você está pegando esses outros pontos? Né? Então, a resposta é simples. Além do ponto de mínimo, né, e aí eu vou voltar aqui a mostrar aquilo que eu tinha comentado com vocês, né, além do ponto de mínimo que a gente vai estar procurando, vamos também estar interessado na curvatura. Então, se você faz, né, pontos muito próximos, né, note aqui, esqueça esse ponto aqui, né, pense em termos apenas desses pontos. O que você tem aqui é um comportamento harmônico. Né? A energia está variando com o volume quase de uma forma harmônica. Né? Ele lembra um potencial harmônico. Né?
Então, se eu quiser, para alguns desses temas, observar anamornicidade, que é o que a gente tem aqui, por exemplo, ó, ela não é harmônico. Se fosse harmônico, ele estaria subindo nesse ponto, né? Então, você vê que tem uma certa diferença, né, em relação ao, por exemplo, diamante. Então, por isso que a gente vai procurar por pontos um pouquinho maiores, em termos de volume, né, como também pontos, né, menores, longe desse mínimo, para a gente olhar a curvatura como um todo, né, não só na região próximo do mínimo, mas também na região, né, mais longe, né, tanto aumentando ou diminuindo o volume. Tá? Isso é importante, porque ele vai capturar qualquer efeito de anamornicidade que você teria no sistema. Né? É o que faz de tudo diferente. Então, ótimo, né? Assim, você vê que a conta em si, né, vamos ser organizados, vou criar novamente o meu diretório, case 10.7, né, mover todo mundo para lá. E copiar também o input, né, que está como 10.7. Beleza. Bom, então a gente tem os vários casos, você pode criar outros pontos que você gostaria, né? E agora, no final das contas, o que a gente tem é o sistema, nosso sistema completo, né? Bom, vamos dar uma olhada sobre graficar isso, né? Eu vou usar o Grace para fazer isso. E o que a gente tem seria, né, o... Então, a gente tem esse comportamento, né, e nós que próximo que a região, a gente já consegue identificar, né, quem seria o ponto de mínimo, ou seja, qual volume, qual o parâmetro de rede minimiza a energia. Né? Então, a gente tem um indicativo aqui do que seria, do que estaria acontecendo. Né? Eu ainda não tenho um valor exato, né? Então, a gente vai fazer uma parametrização, que é usar a equação de estado, que eu havia mostrado naquele artigo de 44, onde, a partir desses dados, a gente vai obter quem é o valor de mínimo, bem como a curvatura, né, dessa curva aqui. Né? Então, a variação da energia em função do volume. Tá? A gente vai usar isso aqui depois. E aí, agora sim, Laura, vamos usar o EV.x. Tá? Então, o que o EV.x faz? Né? Esse EV.x nada mais é do que um código, né, que ele vai tentar extrair os parâmetros, parametrizar, né, dado aquele conjunto de informações que a gente colocou, a equação de estado. Tem várias equações de estado possíveis, né, a Moore-Kahan é uma delas, né, e, essencialmente, o que a gente vai fazer é executar o EV.x, e a gente vai poder analisar a equação de estado. Né? Bom, então, aqui ele vai fazer, né, passo a passo, ele vai fazer uma série de perguntas, né, na qual a gente vai estar respondendo e extraindo, então, quem seria a nossa informação. Tá? Eu vou... Opa! Deixa eu ver se ele faz direto. Então, a primeira pergunta é se o parâmetro de rede, você está colocando parâmetro de rede ou volume, né? Se ele está em unidades atômicas ou em angstroms. No nosso caso, é unidades atômicas. Né? Se eu estivesse fazendo um VASP, por exemplo, né, eu poderia estar colocando em angstrom. Né? A próxima pergunta
vai ser quanto, né? Então, se eu coloquei a U, né? Dou um Enter. Aí ele vem uma outra pergunta, qual o tipo da rede que a gente está usando, né? No nosso caso, se lembra que todos os cálculos que nós fizemos, ele era usando a estrutura FCC, certo? E foi, se você olhar no arquivo de entrada, né, a gente está falando do iBrev 2, em que ele se refere à estrutura cúbica FCC, né, cúbica de face central. Vem mais uma outra pergunta, né? Qual equação de estado você quer analisar? Bom, aqui tem várias opções, né? O pessoal da área de altas pressões usa normalmente o GIT, né? São nomes dos autores, né, de quem propôs essas equações de estados. A gente vai usar a de Monahan, que foi a primeira, a original, né? Se você tiver curiosidade, a gente pode olhar o que é que acontece se você explorar com outras equações de estado, né? Como é que isso acaba variando. Então, 4, né? E qual o arquivo de entrada. Então, onde estão aqueles dados que eu coloquei? Então, nesses dados, eu fui completando esse arquivo bookmodulus silício.dat. Então, é só colocar o nome naquele arquivo, né? Como é que eu fiz isso? Ao invés de digitar, eu simplesmente selecionei e apertei, né, o botão do meio aqui do mouse, e ele já copia para a gente, né? E a saída. Aí você coloca o nome que você quiser, né? Então, vamos colocar caso de silício, .dat, por exemplo. Bom, e aí eu apertei Enter, e ele já finalizou. Vamos dar uma olhada aqui no arquivo de saída, né? O que ele me dá? Bom, ele vai primeiro me dar a equação de estado, né? Isso aqui foi uma seleção que a gente fez, né? Ele está me dizendo quão bom é esse cálculo, essa parametrização, né? Então, você está olhando pelo Q quadrado do fitting. Ele já me dá quem que é o parâmetro de rede que minimiza a energia. Então, a gente tinha explorado 10.2 e 10.3, mas nenhum nem outro era o parâmetro de rede que minimiza a energia total. Então, agora a gente obteve quem é esse parâmetro de rede, 10.2129, certo? Vamos anotar esse número aí. Depois, ele vai olhar para o bookmodulus. Bookmodulus, ele dá 92.1 gigapascal. E com isso, né, e aí tem outra informação importante, note. A gente tinha parametrizado a energia total em função do volume, tá? Então, ele vai me dar o parâmetro de rede, a energia calculada, a energia do fitting, a diferença entre um e outro, a pressão, tá? Então, onde é que você tem a condição de alta pressão, baixa pressão, né? Pressão negativa significa que você quer expandir o volume, né? E a entalpia. Ó, de cara, não é um exercício ridículo, né? Ridículo não, hoje é ridículo, né? Há 20 anos atrás não era. A gente aqui, em menos de 1 minuto, se você contar em termos do tempo de cálculo, a gente obteve uma informação importante do ponto de vista estrutural, uma informação importante do ponto de vista das propriedades mecânicas e a termodinâmica, né, desse material. Ou seja, entalpia em função da pressão, por exemplo. Tá? Muito rico, né? Isso foi interessante. Bom, aí eu, como o pessoal, a Elisane e a Michele, eu como purista e também tenho quase que um toque em relação a isso, eu não fico satisfeito só em saber esse número, não, né? Eu quero saber uma outra coisa. Eu quero 10.2129, né? Eu vou ter o grande finale, né? A gente vai fazer o cálculo no mínimo, né?
obviamente, eu quero ter certeza que, de fato, as coisas estão conforme o que... porque vai ser nesse mínimo que a gente vai calcular as propriedades eletrônicas. Tá? Então, portanto, eu vou aplicar, né, vamos calcular aqui com o pedado, usar o mesmo, mesma nomenclatura, né, que a gente havia usado anteriormente. Então, vou entrar com silício.in e vou colocar o silício no mínimo. Terminou o cálculo, né? Vou dar um grep aqui. A minha energia para esse caso é 84755, né? E só para uma questão de... vamos fazer uma coisa que depois a gente vai estar... Eu só vou adicionar esse dado do mínimo, né? Que depois vai ser legal a gente estar... Então, note que, de fato, né, a energia aqui diminui e depois aumenta. Né? A gente está na região de mínimo. Então, nós encontramos... Por que isso é importante? A gente encontrou quem é um parâmetro de rede que minimiza a energia. O que significa isso? Se eu fosse fazer uma medida de difração de raio-x de uma amostra de silício puro, cristalino, né, com estrutura de diamante, você vai ver os planos relativos àquela estrutura, e o parâmetro de rede vai ser esse cara aqui. Então, muito provavelmente, o nosso parâmetro de rede é esse valor que a gente vai comparar com resultados experimentais. É o mínimo, né, é o parâmetro de rede que minimiza a energia. Né? Essa é a informação que é essencial aqui nesse processo. Né? Bom, então agora eu tenho também a parte da estrutura eletrônica, né? Melhor, obtive quem seria, né, o mínimo de energia, e a gente tem um bônus aqui, né, que foi o que a Elisane havia preparado. Além de usar o EV.x, né, vamos explorar ainda mais um pouquinho o EV.x, né? Então, eu vou só fazer uma coisa aqui. Eu vou copiar, né, esse cara. Para a gente poder depois comparar com outras, né, equações de estados. Eu vou continuar o mesmo processo, então, unidades atômicas, FCC. Agora eu vou escolher o bit. O meu arquivo de entrada é aquele mesmo. E vamos já chamar. Você vê que é rapidinho, né? Então, o que a gente vai enxergar aqui? São algumas variações, né? Quanto, por exemplo, usando a escalação de estrado, o valor é muito próximo do valor de 10.2130, enquanto que você vê que o nosso, que seria, né, o valor do book módulos, ele dá 92.7. Né? O outro deu 92.4, se não me engano. Vamos lá. Vamos rever aqui.
92.1, né? Esse K0 que a gente está procurando, né? Quão bom é isso, né? A gente já pode fazer uma comparação agora com os resultados experimentais, né? Então, o que eu obtive? No caso do BIRT, foi 10.21, 30, né? Isso unidades de Bohr, né? Eu vou fazer agora, transformar isso aqui em angstroms, então 10.21, 30 vezes 0.529177, que é a conversão. Isso dá um padrão de rede de 5,445. No trabalho do pessoal do Siesta, né, o que ele diz? O valor experimental é de 5,43. O valor que a gente está obtendo foi de 5,4445, né? Muito próximo desses valores aqui. Então, você tem olha, você se lembra, a gente não usou nenhuma informação experimental a priori para fazer esse cálculo, né? E, como resultado, a gente tem um valor, né, que é menos de 1% comparado com o resultado experimental. Esse cálculo, com 2 átomos, uma caixa pequena, ele deu 5,44, ou 40,45, né? Enquanto experimental é 5,43, né? Na ordem de %, sem informação nenhuma experimental. Lembrando que aqui, usualmente, você está tratando, tem a temperatura, né? Então pode ser esse efeito, né? O que a gente está vendo aqui é só uma extensão devido à temperatura. Agora, vamos olhar para o Book Modulus, né? Gigapascal deu 99, o experimental, né? Quanto é que é o nosso resultado do Book Modulus? É 92, que é o 92,7. Né? Então, você captura, né, praticamente o que você tem como resultado experimental. E, de novo, a gente não usou nada, né, do ponto de vista experimental sobre essas informações. Né? Aí é o poder do cálculo de primeiros princípios. Eu acabei, a gente está trabalhando nisso, já tem umas 4 aulas, né? Mas para a gente chegar nessa situação, que é você ser capaz, eu não conheço nada sobre o material, né? E eu consigo caracterizar ele sem informação experimental a priori. Você vê que a gente fez isso, os cálculos em si são relativamente curtos, né, para esse sistema. Né? Então, fica esse ponto, né, em relação ao cálculo, né, relativo à parte do Book Models. Então, a doutora Elisane, ela deixou disponível uma outra opção, né, seria, ao invés de usar esse ev.x, né, a gente usar uma outra ferramenta, né, usando um programa em Python, que ele faz esse tipo de abordagem. Aí eu deixo como sugestão para vocês explorarem, né, essa ferramenta. Né. Só tomem cuidado que, por conta da máquina virtual, a gente teve que, vai ser necessário instalar algumas bibliotecas do Python, mas aqui tem as instruções de como está fazendo isso. Então, eu vou fazer um breve intervalo de 5 minutos, né? E quem tiver curiosidade, ou quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Então, o que a gente vai fazer em seguida vai ser a parte do cálculo de estrutura eletrônica. Então, preparação.